Olá, meu querido, você que chegou aqui ao canal do Curso Menelau, hoje mais um debate, não é? É nossa 45ª aula e hoje eu quero conversar um pouquinho sobre racismo. O tema mais específico seria o seguinte, um tema que foi de uma universidade particular de Pernambuco. O preconceito contra os negros é pela cor que eles têm ou pelo dinheiro que eles não têm? Então veja que é um tema longo, mas que merece uma reflexão. Primeiro que o tema afirma que existe preconceito. Mas a pergunta é, o preconceito é por causa da cor ou é por causa da falta de dinheiro? Traduzindo, é um preconceito realmente racial ou é um preconceito econômico que existe contra os negros? Eu vou sugerir a você que você escute a música Lavagem Cerebral, do Gabriel Pensador. Você pode procurar aqui mesmo no YouTube, não é? A gente não pode colocar o vídeo por questões de direitos autorais, mas é interessante para você refletir um pouquinho sobre o racismo no Brasil. Lavagem Cerebral, do Gabriel Pensador. E uma leitura que eu recomendo para você exatamente sobre esse tema é de um livro publicado há pouco mais de uma década pelo Ali Camel, chamado Não Somos Racistas. Nessa obra, o Ali Camel defende basicamente que o preconceito que existe no Brasil é muito mais por uma questão econômica do que propriamente por uma questão de cor. Então, é uma obra interessante, provavelmente você encontra alguma coisa na internet, né? Dá uma olhadinha nesse livro, Não Somos Racistas, do Ali Camel, esse Camel, K-A-M-E-L, ele é o diretor de jornalismo da Rede Globo, todo-poderoso da Rede Globo, e é uma leitura interessante para você entender melhor esse tema, tá certo? Bom, recentemente a revista Veja trouxe uma reportagem especial mostrando como é ser negro no Brasil. A gente vai se pautar um pouquinho nessa reportagem da Veja, que foi de setembro de 2017, para mostrar a você alguns dados que servem para ajudar a entender isso aí. Lá a revista comenta, por exemplo, o caso que envolveu o jornalista da Rede Globo, William Vac. Você deve se lembrar do episódio em que um vídeo acabou sendo vazado nas redes sociais, em que o William Vac fazia um comentário depreciativo, né? Eu nem diria depreciativo, ele faz um comentário irônico com um entrevistado sobre os negros dos Estados Unidos, né? A repercussão foi terrível para o William Vac, não adiantou nem a defesa de uma jornalista negra que tem uma reputação maravilhosa no Brasil, que é o caso da Glória Pires, né, que disse que Vac não era racista e que era amigo dela e tudo mais, mas o tribunal das redes sociais já tinha condenado William Vac e ele acabou sendo demitido da Rede Globo, né? Está em outros projetos atualmente. E naquele caso específico, William Vac faz uma piadinha de mau gosto, é verdade, e aí vem aquela pergunta. As nossas piadinhas contra os negros, né, são quase que uma questão cultural. Nós fazemos isso, né? E se o fazemos e continuamos fazendo, o que é que há por trás disso? Tá certo? E quais são as consequências disso também? Vamos conhecer um pouquinho mais da reportagem. Primeiro, que é bom lembrar o seguinte: negros no Brasil não são maioria, na verdade. Segundo o IBGE, apenas 8% da população é efetivamente negra. Mas quando colocamos negros e pardos, aí nós temos um número de 54%. Então, considerando negros e pardos, nós temos maioria no Brasil, 54%. O que faz do Brasil o segundo país mais negro do mundo, apenas atrás da Nigéria, tá? Mas, claro, o Ali Camel, na sua obra Não Somos Racistas, ironiza, por exemplo, esses números ao falar dos pardos. Veja, o Brasil é uma nação extremamente miscigenada, né? O que é que seria um pardo no Brasil? Tem gente que não consegue nem se classificar em relação à cor, né? Às vezes a gente fica na dúvida se o indivíduo é branco ou é pardo, ou se é pardo ou é negro. As pessoas não têm uma certeza, porque a miscigenação aqui deu muitas tonalidades de pele, né? E o Ali Camel chega a brincar dizendo o pardo é um negro que saiu meio branco ou é um branco que saiu meio negro? Como é que a coisa funciona no Brasil, né, num país que teve tantas misturas ao longo da história? Bom, mas quando nós olhamos para os 10% mais ricos do Brasil, nós encontramos ali 70% são brancos.
Isso diz alguma coisa, né? Entre os 10% mais ricos do Brasil, 70% são brancos. Já quando olhamos para os 10% mais pobres, 74% são negros ou pardos. Isso mostra um país dividido. Um país branco que é rico e um país pardo e negro que é pobre. Entra, portanto, a questão econômica, não é? Pretos e pardos representam 27% das matrículas em curso superior. Antes das cotas, esse número era de apenas 8%. Então a gente vê que mesmo com as cotas, ainda há um percentual muito pequeno de negros e pardos nas universidades. Outros números que a revista apresenta agora, fontes são a Fundação Getúlio Vargas e o PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Veja, a renda média individual por mês. Em 2005, a renda média dos brancos era de R$ 1.031. Em 2015, R$ 1.379. Já dos negros, em 2015, R$ 775. Um pouco mais da metade. Então, quando a gente olha para a questão econômica, a gente vê que negros e pardos recebem menos, não é? Outro dado aí que a gente pode apresentar também para você. Veja, anos de estudo da população adulta. 2015, né, que são os dados mais recentes do PNAD. Entre brancos, 7 anos e meio de escolaridade. Entre os negros, 6,2 anos. Ou seja, os negros abandonam a escola mais cedo, né? Negros e pardos, quando a gente fala. Analfabetos da população adulta. Veja que o número tem caído nos últimos anos, né? Mas o número de negros e pardos analfabetos é maior do que o de brancos, né? 16,8% para negros, 12,5% para brancos em 2015. Na expectativa de vida, o último dado é do censo do IBGE, que foi em 2010, né? Brancos vivem um pouquinho a mais que os negros, 75,2 anos para brancos, expectativa de vida 73,2 para negros, tá certo? Também há diferença na morte de bebês de um ano a cada bebês de até um ano a cada 1.000 nascidos. Entre os brancos, em 2010, a taxa de mortalidade era de 14,1. Entre negros, 18,3. De acordo também com o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal Superior Eleitoral, há também uma diferença brutal na ocupação de cadeiras no Legislativo por meio de negros e pardos. Vejam só, na Câmara dos Deputados, apenas 20% é formada de negros e pardos. No Senado, esse número é menor ainda, 18,5%. Nas prefeituras, 29%. Nos governos estaduais, 22,2%. E nos tribunais estaduais e federais, apenas 15,4%. Então a gente vê que a representação de negros e pardos nos poderes, né, do Brasil ainda é muito pequena proporcionalmente ao percentual da população, 54%, que é formado de negros e pardos, né? Aí quando a gente olha para a população carcerária, você já deve imaginar, principalmente quem? Negros e pardos. É verdade. Em 2004, o percentual de negros e pardos da população carcerária era de 58,4%. Em 2014, que é o último dado do Ministério da Justiça, esse número subiu de 58,4% para 67%. Isso é extremamente preocupante e mostra uma realidade que existe no Brasil e a gente não pode fechar os olhos, né? Aí a gente tem aí o exemplo, por exemplo, da Titi, filha do Bruno Gagliasso e da Giovana, né? A Titi, vez ou outra, sofre ataques nas redes sociais, né? O próprio casal sofre ataques por ter adotado a menina negra, né? Outra que também já sofreu ataques nas redes sociais foi a Maria Júlia Coutinho. Em 2015, a página do Jornal Nacional no Facebook, né, foi invadida por muita gente que fez comentários depreciativos quanto a Maju, né? A Preta Gil foi outra que também já foi alvo do preconceito aqui no Brasil. Mas a reflexão sobre a qual você tem que fazer é: o preconceito contra os negros é pela cor que eles têm ou pelo dinheiro que eles não têm? É por uma questão
de cor mesmo, uma herança cultural, como vai dizer o Gabriel Pensador na música Lavagem Cerebral, ou é um preconceito que está muito mais arraigado a questões econômicas? O brasileiro tem preconceito contra pobres, e aí, eventualmente, se esses pobres são pretos ou são pardos, eles sofrem o preconceito. Essa é a reflexão que eu deixo para você, diante de todos esses dados que a gente apresentou, claro, porque quem tem que responder a essa pergunta é você e não eu, porque a gente aqui preza sempre pela liberdade de pensamento e de reflexão, tá bom? Um grande abraço para você. Curtiu o nosso canal? Então, dá lá o joinha, recomende para os seus amigos e dúvidas sobre o nosso curso, que fica na cidade de Caruaru, em Pernambuco, acesse o nosso site professormenelau.com. Grande abraço, pessoal!